Olá pessoal, no vídeo de hoje veremos resumidamente sobre citoesqueleto, um conteúdo que pode cair na sua prova. Você talvez deve se perguntar, mas o que é citoesqueleto? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Não, meu amigo. É uma complexa rede de filamentos proteicos que desempenham diversas funções no citoplasma de uma célula. Só isso? Não, né? Nem tudo são flores. Para entendermos melhor, primeiramente vamos estudar quais as funções do citoesqueleto, para depois aprofundarmos em seus tipos. Vendo pela própria origem da palavra, cito quer dizer célula e esqueleto significa esqueleto mesmo. Assim podemos definir que uma das suas funções é dar formato para a célula. Outra função também é a interação entre as células. Apesar de termos a impressão de que citoesqueleto é uma estrutura imóvel, ele é capaz sim de ser fluido. Então, ele é capaz de movimentação interna e externa das células e de seus componentes. Quanto a seus tipos, podemos dividi-los em três: filamentos intermediários, compostos por proteínas fibrosas, microtúbulos, compostos por tubulinas, e filamentos de actina, feitos por actina. Para você não se confundir, vamos ver cada um por vez. Os filamentos intermediários têm sua principal função, que é a sustentação e resistência mecânica. Ele é composto pela associação de proteínas fibrosas, que nós chamamos de monômeros, que em duas a duas se enrolam e formam um dímero. Dois dímeros formam um tetrâmero, e a junção de 8 tetrâmeros vão formar um filamento. Eles têm, em média, 10 nanômetros de diâmetro e estão presentes por toda a célula e até mesmo na lâmina nuclear, no interior do núcleo. Eles são ancorados aos desmossomos, né, que é a ligação de células com células, e os hemidesmossomos, que é a ligação de células com a lâmina basal. Um exemplo de doença que pode afetar os filamentos intermediários é a epidermólise bulbosa simples, que é um exemplo de doença genética que vai afetar os filamentos de queratina, fazendo com que a pele seja facilmente ferida, então criando lesões. Já os microtúbulos, eles são feitos por dímeros de alfa e beta tubulinas, formando um agregado de 13 protofilamentos que tem, ao todo, 25 nanômetros de diâmetro. Eles são tubos ocos, longos, rígidos e com uma estrutura que apresenta polaridade. A formação deles é a partir de centrosomos em direção à periferia. Os microtúbulos também têm a função de posicionar organelas e controlar o trânsito celular. Também são responsáveis pela polarização da célula, de neurônios e células secretoras. Também estão envolvidos na movimentação de cromossomos na divisão, formando o fuso mitótico. Compõem também as estruturas de cílios e flagelos. Na polimerização dos microtúbulos, a sequência de dímeros de alfa e beta tubulina são estabilizadas por nucleotídeos de guanina, GTP. Na hidrólise desse GTP, o microtúbulo acaba se despolimerizando, pois a força que mantinha a interação se enfraquece. Por fim, temos os filamentos de actina, ou também conhecidos como microfilamentos. Eles são compostos por actina globular G e têm, em média, 8 nanômetros de diâmetro. São responsáveis pela movimentação, migração e contração celular, presente no córtex celular e nas fibras musculares também. Na polimerização dos filamentos de actina, a actina do tipo G se associa ao ATP, polimerizando o filamento. Porém, com a hidrólise do ATP, as forças que mantinham a formação se enfraquecem, fazendo com que o filamento se despolimerize. Então, por hoje é isso, pessoal. Se gostaram desse resuminho, por favor deixem seu like e compartilhem com um amigo. E também se inscrevam no canal. Muito obrigado e até a próxima!